A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. A honra restaura a herança. Sabe, filho, a honra abre portas, a desonra fecha portas. A vida não é um mistério. Preste atenção. Lá em Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 24, diz assim: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se apegou a um grande cidadão da terra e lhe mandou ao campo para guardar porcos. Ali, desejava ele fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti, pondo-lhe o anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Sabe, filho, Rui Barbosa afirma que o ser humano tem 2 sentimentos em relação à sua própria casa: o desejo de sair quando está dentro e o desejo de voltar quando está fora. O ser humano é um ser paradoxal. Ele tem sentimentos antagônicos. A pessoa fica o dia inteiro em casa, fica louca para sair, para ir a algum lugar. Ela mesma nem sabe onde fica. O outro está fora de casa e não vê a hora de chegar. Dependendo da posição que está, a visão de que uma pessoa tem da casa pode mudar muito. Nessa parábola, nós vemos que o filho pródigo teve 2 momentos. O momento que ele estava dentro e quis sair. Outro momento que ele estava fora e desejou voltar. Você percebe o que muda? Quando muda a posição, muda também a visão? A igreja é a nossa casa, é a casa do nosso Pai. E nós temos de ter uma visão correta da igreja, para não reproduzir em nossa vida a história do filho pródigo. Uma história que envolve ingratidão, percas, muita desonra. Nessa história, vamos ver como uma visão equivocada pode conduzir a pessoa ao caminho do erro e levar ao ponto de desperdiçar toda a sua herança. Baseado na vida do filho pródigo, gostaria de fazer algumas considerações, a saber, o propósito da casa. Primeiro, de um lado, a casa haverá de se tornar a habitação eterna de Deus. Mas, por outro lado, a casa será nossa morada também. Porque onde Deus habitar, nós habitaremos com Ele. Portanto, a igreja hoje precisa ser a expressão dessa casa de Deus. E o que deve ser essa casa? A casa é o lugar de sonhos. De todos os sonhos que o ser humano pode ter, o sonho número 1 é o sonho de ter a casa própria. A pessoa pode ter carro, bom emprego, ter um anel de ouro, pode ter roupa de marca, mas o grande sonho é chegar o dia e dizer: eu tenho a minha casa própria. A casa faz você sonhar,
Da mesma forma, a casa do Pai nos faz sonhar. A igreja é uma fábrica de sonhos. As pessoas chegam sem nenhuma perspectiva e aprendem a sonhar. Sonhos são ressuscitados todas as semanas e centenas de pessoas retornam o propósito de Deus. Nós temos de viver esse momento sonhado, os sonhos de Deus. Esse é o nosso Kairos, é o tempo da nossa oportunidade. Se você está plantado na casa de Deus, você precisa deixar que os sonhos floresçam em honra. A casa é o lugar de provisão. Quando você está na rua, sente fome, o primeiro lugar que você pensa em ir é para casa. Comer em restaurante é muito bom, mas tem uma hora que a gente quer comida da nossa casa. A gente quer café com pão, feijão com arroz e ovo. E a casa do Pai é esse lugar de provisão. Cada vez que nós nos reunimos, o Senhor nos alimenta, nos sacia. A palavra de Deus é a nossa provisão e por ela somos transformados, alimentados, fortalecidos. E tão bom poder encontrar ao término da reunião e saber que Deus nos revelou algo novo. Mas somente aqueles que têm um coração de honra recebem do mantimento da casa. A casa é o lugar de trabalho. Principalmente quem é dona de casa sabe do que eu estou falando. Em casa a gente não para, tem sempre algo para fazer. No caso da dona de casa, quando a família termina de tomar o café da manhã, ela começa a pensar no almoço. Põe a roupa na máquina enquanto arruma a casa. Quando todos terminam de almoçar e tomam banho para sair, a casa precisa ser arrumada novamente. E você precisa de ter revelação da casa do Pai, que a casa é o lugar de trabalho. Eu fui criado numa família de 6 filhos e a cada um de nós tínhamos uma tarefa a realizar. Um lavava louça, outro comprava pão diariamente, outro lavava o banheiro, outro jogava o lixo fora. Quando você faz parte da casa, você usufrui dos benefícios, mas também tem obrigação a cumprir. Muitas vezes nós temos igrejas cheias de pessoas que querem apenas as bênçãos, mas não querem o compromisso, não querem o trabalho, não querem ser o discipulado. Muitos não têm prazer em fazer uma célula, em estar no discipulado, em trabalhar no encontro, em dar uma aula, em ler uma palavra. Muitos enxergam o discipulado como obrigação. Isso é uma forma de desonra. Tem gente que reclama da igreja, que acha que tem muita coisa para fazer, que é um desafio atrás do outro, mas a casa é o lugar de trabalho. Seria muito bom se precisássemos lavar a roupa e arrumar a casa somente uma vez, mas todo dia os trabalhos se repetem. Assim é a casa do Pai, assim é a nossa igreja. Se você não tiver essa revelação, você vai viver infeliz, você vai se achar explorado. Não tem como fazer parte da casa e não ter trabalho. Casa é o lugar de saúde emocional. Todos sentem saudade de casa. Quando você viaja, você sente saudade da sua casa. Quando você está doente, a primeira coisa que você deseja é voltar para casa. Até o filho pródigo sentiu saudade da casa do pai. Quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, ela sente falta, porque a casa é o lugar onde a nossa alma é lavada, os problemas são confrontados, a gente assume que é. Há um ditado que diz: roupa suja se lava em casa. Na casa do Pai, também é esse lugar onde a gente precisa ser confrontado. Mas se você não for confrontado aqui, onde mais você será? A família não dá a volta. Tudo é falado, tudo é apontado, tudo é confrontado. E tem gente que rejeita a família por causa disso, porque a família confronta, mas a família também defende. Se você não se ajustar emocionalmente na casa de Deus, você não vai encontrar a saúde emocional em nenhum outro lugar. A casa é um lugar de herança. Uma coisa interessante nessa parábola é que nem o filho mais novo, nem o filho mais velho souberam lidar com a herança da casa do pai. O mais novo desperdiçou absolutamente, por isso é chamado de filho pródigo. A palavra pródigo significa desperdiçador. O mais velho, por sua vez, não sabia usufruir. Tudo era dele, mas ele via como se não tivesse nada. A casa do pai tem uma herança para você. Alguns não valorizam, alguns desperdiçam algo que é direito legítimo dele e perdem por não saber honrar.
Outros permanecem na casa por muito tempo, todavia sem usufruir pelo menos um motivo. Se você faz parte de uma casa ministerial, você é herdeiro das bênçãos e da unção de Deus que flui naquele lugar. Assim sendo, seu pastor tem um casamento abençoado, você também pode ter. Se o seu pastor é um homem próspero, você também pode ser. Se o seu pastor tem filhos ajustados, você também pode ter. Se o seu pastor tem uma revelação na palavra, você também pode ter. Você é herdeiro de toda a bênção de Deus nesse lugar. Não desperdice a herança, não ignore a herança. Usufrui da herança da casa andando pelo caminho de honra. Infelizmente, no primeiro momento, o filho pródigo não conseguiu discernir o propósito da casa do pai e permitiu que o seu coração vagasse em caminho de desonra. Aleluia! Quero orar por você, para que você tenha sabedoria, para que você tenha uma visão correta da casa do Pai. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube. Que essa palavra fale ao seu coração, traga vida, traga alegria, que eles possam cada dia mais ter a honra restaurada da sua herança, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas aprendam sobre a honra que restaura a herança. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode fazer, uma oferta generosa, uma semeadura. Através da sua oferta, vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor, assim como também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador do nosso ministério e tenha uma colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Amém?